Bom, então, nosso objetivo é preparar. Quem tiver com o microfone aberto, por favor, fechar para não dar microfonia, tá? Preparar as ações, né, que vão nos ajudar a atender os objetivos, aqueles 3 objetivos permanentes que estão distribuídos aí para os GTs. Em que ponto que nós estamos do planejamento? A gente concluiu ontem a revisão do capítulo da E-Digital e hoje nós estamos aqui vendo o que seria a primeira versão do planejamento dos objetivos de 2023 a 2028, né? Do GTs 2 a 10. Amanhã faremos a mesma coisa com o GT1, depois com o GT11, e aí nós teríamos definitivamente uma primeira versão desses objetivos sendo preparados para serem apresentados no dia 25. Aí faríamos o ajuste deles e seriam os objetivos que nós apresentaríamos no dia 12 de dezembro e que seriam a base da apresentação de 16 de janeiro. Okay? Importante lembrar que nós temos para cada grupo um propósito e o objetivo é atender esse propósito alinhando as ações de cada um dos 4 trimestres do ano que vem com aqueles nossos objetivos permanentes. Então, temos que sempre olhar os objetivos permanentes, e aí qual é a parte desse latifúndio que me cabe no grupo de trabalho. Tá certo? Deixa eu só avisar o Alexandre aqui. Del Rey, nós estamos no link que foi pelo WhatsApp. Obrigado. Então, aqui eu tenho um exemplo do slide do grupo 2, que é a EBCD, com seu propósito e uma proposta de ações para o primeiro trimestre. Lembrando que essas ações devem sempre apresentar um verbo, né, que diga a ação, o que a gente vai estar fazendo com essa ação, quem vai ser a pessoa ou as pessoas que vão estar contribuindo e quando isso, imagina-se, esteja pronto dentro do trimestre. Se for possível uma data, ótimo, se não, pelo menos distribuí-las dentro do trimestre. Então, esse seria o primeiro slide que a gente vai usar. O segundo, a gente olha já no longo prazo, médio e longo prazo, né? 2024 a 2028. Vem aí as ações, novamente, né? Verbo, o que, quem, quando. E os objetivos que nós temos, que são permanentes, que nós também estamos revisando em função dessa proposta de ações de cada um dos GTs, mas relembrando, o primeiro trata-se de pessoas, na busca da produtividade, e promover a capacitação e o empoderamento das pessoas é o propósito desse primeiro objetivo, né? Ele tem 3 ações: consolidar o escopo, desenvolver as ações para o processo de definição e aprovação da EBCD. O segundo é o consolidar as ofertas de capacitação digital para atender demandas imediatas por especialidades, para desenvolver as soluções digitais para os agentes econômicos privados, públicos, academias e instituições que representam a sociedade civil, nossa quádrupla hélice, integrantes dos ecossistemas regionais. E, terceiro, ampliar a utilização da plataforma da Academia Brasil Digital, no sentido de capacitar e empoderar as pessoas, né,
nos 23 fundamentos dos 5 pilares. Esse é o escopo do nosso trabalho ali. Então, esse é o primeiro objetivo. Ele tem como grupo responsável primário por ele o GT2, mas ele conta com a ajuda do GT3. Já o segundo objetivo permanente trata-se da economia digital, seu desenvolvimento na busca da competitividade das empresas, estimulando ações para o desenvolvimento da economia digital. Então, tivemos o lançamento do Sistema Nacional. Agora, obviamente, para 2023, temos que alterar o verbo, né, desse objetivo, né, Ari? Será consolidar o Sistema Nacional Brasil Digital, e aí teria que ver que ações seriam necessárias nesse sentido. E esse grupo de trabalho responsável primário por isso é o GT1, que vai estar sendo objeto do trabalho nosso de amanhã. Consolidar a governança que a gente está usando para os grupos de trabalho e a definição dos seus respectivos planos de ação e como que isso é transmitido quando chega um grupo, né, de um estado novo, de uma região nova do país. Isso o Ari está trabalhando e amanhã vai estar falando sobre isso. E desse objetivo permanente, a gente conta com o GT7, que trata das experiências de sucesso, né? O Percy está aí na sala, vamos falar um pouquinho depois do GT7. Aqui é importante lembrar que no próprio GT7, mas é um calendário global, nós temos as datas previstas de publicação das experiências de sucesso no manifesto. E isso é importante levar em conta, porque todas as ações que vão ser trabalhadas, né, seja nos grupos de trabalho, seja nos ecossistemas regionais, levam em conta esse calendário. E, por fim, a Edital 2226, que, como todos nós sabemos, tivemos a grata satisfação de tê-la publicada nesses dias. O Paulo Alvim fez todas as interações necessárias lá e publicou. Agora nós estamos fazendo análise do que está publicado e temos que trabalhar a operacionalização das ações estratégicas, né? Então, eu já fiz ontem um resumo, né, do que se discutiu, né, na verdade, se definiu nesse capítulo. Eu passei para alguns de vocês, acho que o Ari e o Barcelos receberam esse capítulo, porque vão nos ajudar na sequência dos trabalhos. E já definimos que teremos um novo GT, será um GT chamado E-Digital. E esse GT E-Digital, então, será o responsável primário pelas ações, né, relativas à E-Digital e contará aqui com o apoio do GT2 na terceira ação prioritária aí. Mas já definimos, inclusive, como que vamos apoiar e monitorar a operacionalização dessa nova versão, do novo ciclo, 2022-2026. Estamos propondo a criação de um observatório para fazer o acompanhamento das ações, definir um curador para cada um dos 9 eixos da E-Digital, para ter foco. Então, um exemplo é o próprio Anderson Costa, que vai ser o curador do eixo Cidadania e Governo Digital. Até porque a EGD está ali dentro, né? Então, ele já é o curador normal ali. Depois, definir ações, desdobrando as ações estratégicas em táticas e operacionais, para poder, de fato, ao longo dos próximos 4 anos, ter as realizações desses eixos de transformação e habilitadores, e por fim, avaliar o impacto da E-Digital na economia,
da economia digital. Então, no que diz respeito a ocupações, redução de custos, otimização de investimentos e o que ela gera, né, de adicional ao PIB. A gente fala lá em 391 bilhões de dólares adicionais até uma determinada data. Vamos ter que checar isso daí, porque nessa revisão da edital esse dado não foi divulgado. No segundo objetivo, monitorar a realização das reuniões do CIT Digital, acompanhando lá os seus artigos. E, por fim, foco no subcomitê de capacitação, formação profissional e cultura digital. Então, no capítulo que ontem a gente revisou, nós incluímos nele essas informações já com detalhamento, tá certo? Então, basicamente, esses são os 3 objetivos permanentes. Nós vamos, a partir deles, definir para cada trimestre as ações prioritárias e olhar o futuro, puder conseguir ver 24 a 26. Então, amanhã teremos a apresentação do GT1 e hoje do GT2 ao GT10. Então, o que eu queria, nesse momento, compartilhar de slides, de informações com vocês era isto. E agora a gente poderia, antes de passar para o passo seguinte, tirar dúvidas quanto a esse formato que a gente imagina que seria utilizado, conforme dissemos no início. Hoje é o início, depois vou pegar aqui a data certinha, né? No dia 25, a gente traz essa proposta de objetivos, então cada grupo vai apresentar. No dia 12 de dezembro, a gente faz os ajustes necessários e até 12 de dezembro complementa, e esses então seriam os 2 slides que cada GT apresentaria no dia 16 de janeiro, um desdobramento, né, e planejamento para 2023 e visão 24, 28. Então, agora eu passo aqui a palavra para vocês, cada um faz as suas colocações, suas questões, enfim. Francisco, eu acho que esse planejamento está ótimo. E agora vai depender mesmo desta semana, principalmente, que é talvez das mais importantes, a partir, inclusive, né, do encontro de hoje, para que cheguemos aí no dia 25 do 11, com essas ações definidas. Acho que essa preparação para 25 e de 25 para 12 do 12 é chave no processo. É mais salientar isso do que qualquer outra coisa. É verdade, são 2 passos importantíssimos, porque dá para a gente o direcionamento, né, no ano Exatamente. seguinte, né? Mais algum comentário? Bom, nossa evolução, desculpa que eu, inclusive, conversando com a Ari, né, no fim de semana, aqui um pouco ainda final de Covid, etc. Ele falou comigo, olha, nós temos uma reunião na quarta-feira, tal, e para mim eu estava com a agenda na cabeça de quarta-feira e misturei um pouco nas minhas estações, a de hoje com a de amanhã, mas enfim, é superar essa parte, né? Nós tivemos aí a reunião passada, né, já uma estruturação, vamos dizer assim, do que a gente, por exemplo, no GT2 estava, né, colocando, né? Então, o que está fazendo, o que está concluindo e o primeiro trimestre de 23, né? Então, o que nós estamos alinhando entre os GTs agora, então, é consolidar essa revisão, é isso? Até o 25 para fazer o fechamento com o início de 23 e a visão 24, 28, e depois em janeiro para ter uma apresentação consolidada todo mundo junto, é isso? Isso mesmo. A ideia, no dia 16 de janeiro, aí reúne o conselho e apresenta para o conselho. No dia 12, a gente teria uma primeira versão, a segunda versão desses objetivos, e hoje a gente está preparando o que seria uma primeira apresentação do dia 12. Então, Tá. E aí, como a gente vinha fazendo, realizado até o trimestre, planejado o trimestre seguinte,
Posso Agora colocar o meu aqui só para ilustrar? Pode. Eu até tenho, se você, não sei se você quiser, Tá eu fiz um exercício com o É, GT2 para vocês poderem ver, tá? tá. Aí você vai ver que eu tinha imaginado, tá? Então, Sim. vou colocar aqui como exercício, tá? Vamos lá. Então, aqui no GT2, nós temos esse objetivo, Uhum. tá certo? E aí ficaria assim, Gordinho, ó. Tá. Aí nós nos separamos nesse momento, mas eu acho que para efeito didático seria bom separar o ensino formal do ensino continuado, né, do ensino permanente. Mas Sim. assim, o que estaria previsto para o primeiro trimestre? Ainda não no formato final, Uhum. porque teria que pôr Uhum. aqui, né, Sim. o verbo e tal. Distribuiria isso ao longo do ano. Obviamente, você vai ter uma visão mais precisa do primeiro trimestre, não tão precisa dos demais, e menos precisa ainda dos anos futuros, tá certo? Sim, mas... Mas é um exercício, tá certo? E os anos futuros colocaria também, né, no Uhum. segundo slide. Uhum. Então, esses Uhum. dois slides seriam os slides que a gente apresentaria. Tá. Cada GT apresentaria somente esses dois slides aqui. E tem, obviamente, aquilo que você já vem Sim, trabalhando. sim, sim. Aqui, isso que você ia projetar, né? Planejado do quarto trimestre e o realizado do terceiro e planejado do quarto de educação continuada. Então, você parte dessa informação, né? E complementa esses dois slides. Então, tá bom. E assim, por exemplo, está aqui o Del Rey. Mesma coisa, né, Del Rey? Você tem lá no grupo, se eu for lá na frente, né? Pegar aqui, né? O Del Rey tem lá no metaverso. Então, ele tem hoje, e apresentou na última reunião nossa, né? Cada um dos grupos, né? E o que o Del Rey vai fazer, então, para a próxima reunião, 25/11? Ele vai estabelecer as ações, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre de 23 e visão 24, 28. Mesma coisa a Ana Paula e o Augusto, né? Uhum. E, obviamente, a Suzana, que estará ajudando. Eu não sei se a Ana Paula chegou a preparar alguma coisa junto com o Augusto, mas provavelmente ninguém preparou nada nesse formato de dois slides, tá certo? Sim. Preparou detalhe. Então, vai ter que pegar esse detalhe e pôr nesse formato aí. Tudo bem? Isso. Então, acho que agora... não tinha visto, o Del Rey levantou a mão ali. Eu tô com uma única dúvida aqui, assim, acho que talvez seja um caso específico, né? Mas para nós ali no GT no metaverso, já é um desafio planejar o ano que vem completo já, né? É Já é um verdade. desafio. Eu falo, o que que você vai fazer depois? Fala, cara, eu pessoalmente não tenho a mínima ideia. Eu falo, depois, eu nem sei como vai estar a tecnologia lá, eu falo, o que que eu vou fazer em 24? Então, eu não sei se é possível deixar uma lacuna, porque como tá ainda muitas É, coisas não, incipientes, não tem. Parte de 2023 vai ser o exercício de cenários futuros, É, acho que é isso que a gente né? tá propondo, né, é, Fábio, né? A É. gente falar um pouquinho de, isso. 2024 nós vamos planejar Sim, com quais são base as nos cenários. tendências, cenários futuros, tal. Acho que, né, É isso é mesmo. característica do grupo de trabalho, né? Nesse sentido, até queria, antes de passar para a Ana Paula aí a palavra, lembrar que o PERSI, como o GT de Experiências de Sucesso, ele está consolidando e publicando as experiências de sucesso que a gente está identificando. E aí, Del Rey, fica um desafio aí para você, se a gente conseguisse, no primeiro ou segundo trimestre do ano que vem, pegar um caso de uma empresa que de fato esteja utilizando o metaverso na prática, né? A grande maioria já pôs o pé, marcou presença, criou o ambiente, mas
que esteja de fato operando esse ambiente, né? Ou em moda, ou em vendas, ou enfim, um exemplo, ou em educação, para a gente ter como isso registrado para uma experiência de sucesso e ser reconhecida em 2 de outubro. Então, nós teríamos, no dia 2 de outubro, pelo menos um caso de metaverso ilustrando o que seja para aquela plateia que está ali. Legal. Entenderam? Dá para te comprometer com Pensar algo assim, nisso, né? né? Tem Legal. que identificar, ser muito criterioso, lógico. Pode ter mais de uma experiência sendo publicada? Pode, não tem problema nenhum. Só que temos que ter um bem consistente para poder uma delas ser Servir como reconhecida. inspiração para demais aí, né? Assim, a mesma coisa para cidades inteligentes. Vamos fazer o mesmo exercício e ter pelo menos uma, né? Eu acho que tem aí, eu não vi a ordem, deixa eu ver aqui, peraí, pode ser que eu consiga ver aqui. A ordem de... foi primeiro o Ari, depois a Miriam. Então, Ari. Quando vocês falam aí numa empresa, quem aplicou isso, né, agora na prática, portanto, foi o Bradesco e divulgou isso. Então, podemos ver exatamente o que eles estão fazendo, e isso foi, inclusive, objeto de post deles no LinkedIn, e uma boa repercussão. Del Rey tá no mudo, hein? O Bradesco ou o Banco do Brasil? O Banco do Brasil fez Não, coisas muito legais. o Bradesco mesmo, Bradesco. o Bradesco, e foi recentíssimo. Então, saber exatamente o que eles estão fazendo e os resultados colhidos desta prática, a gente tem uma condição muito fácil, né, Francisco, lá com a Silvia e por aí afora. Mas Ótimo. acho que assim, temos que, e como foi dito pelo Del Rey, se o Banco do Brasil tem também, ir atrás, enfim, Sim. se a CIA tiver, vamos atrás, né? Porque o importante é que a gente mostre o exemplo prático das coisas. Se você mostra o exemplo prático, e aí, o nosso segredo, né? Mostra o alinhamento com os 23 fundamentos, aí digital, as tecnologias digitais habilitadoras e a governança ESG. Aí, isso tudo é pré-requisito para poder escolher uma, né? Pelo menos, né? Uma, né? Para 2 de outubro, né? Obrigado pela dica. Depois a gente conversa para ver se fala com a Silvia e ver o que eles têm lá. Tudo ótimo. Muito bom. Isso é muito legal. E aí a Miriam levantou a mão ali. Bom dia a todos. Eu queria aproveitar essa inteligência aqui coletiva, porque a gente também está em fase de implementar, né, experiência em metaverso e aproveitar, Del Rey, Alexandre Del Rey, se eu posso marcar uma conversa para justamente ter essa visão do que vocês estão pensando, né, para apresentar na plataforma e se as nossas iniciativas estão aderentes, o que a gente também pode aproveitar já do que já foi conversado, né, sobre o uso dessa tecnologia, porque a gente está em vias de implementar isso com capacitação. E eu acho que seria interessante poder aproveitar essas conversas já anteriores. Olha, Miriam, que Pode legal. ser? Então, será um prazer. Assim, antes de mais nada, já lhe convido, se quiser participar do grupo de trabalho, será um prazer ter mais gente aí interessada. Nós temos um grupo de trabalho que reúne bastante pessoas que estão pesquisando sobre o tema, né? Então, vai ser um prazer se você tiver interesse. E também, independente disso, podemos conversar, falar mais sobre o assunto, discutir aí como que vocês estão pensando. E a gente está também aprendendo, tá, Miriam? Então é uma coisa muito nova, então estamos aí aprendendo. Eu fiz uma viagem recentemente, trouxe o óculos do Quest 2, aí estou testando agora na realidade imersiva, outro patamar, então tá muito legal aí as experiências. Depois a gente pode conversar mais em detalhes aí. Ai, obrigada. Obrigada, Alexandre. Não, só complementando, o Francisco, é todo um grande aprendizado mesmo. A Vibra é um exemplo, né, de empresa, já foi reconhecida esse ano, né, durante a cerimônia do prêmio, como destaque, do conjunto da obra de inovação e transformação digital,
Você vê que eles não param, já estão dando passos adiante, né? E aí, obviamente, também é um exercício que vai estar sendo feito com a Vibra, primeiro e segundo trimestre, e aí a Vibra pode até, ou incorpora isso dentro do conjunto da obra para o ano que vem, para poder concorrer ao prêmio novamente, né? Ou faz um projeto específico, né, de metaverso e entra junto com os demais de metaverso para tentar ser selecionada. Mas, e outra coisa importante vocês saberem, né, o Del Rey, tivemos conversando sobre capítulo Tecnologias Digitais Habilitadoras. E o Del Rey, além de estar como curador do grupo, né, do GT de Metaverso, também está com a incumbência de rever 100% esse capítulo. Porque uma série de tecnologias, na verdade, que a gente chama de tecnologia digital habilitadora, são componentes de inteligência artificial, por exemplo. Então, o Del Rey, mais 2 ou 3 pessoas que ele está convidando, estão revisando isso para ser até diz para ele, página em branco, pode pensar e fazer o que você achar melhor. E quando Legal. isso estiver definido e consolidado, a gente vai passar a olhar todas as experiências que foram publicadas e as futuras sob a ótica dessa nova arquitetura, vamos chamar assim, de tecnologias digitais habilitadoras, tá? Então, tem aí o primeiro trimestre, o segundo vai depender do trimestre que vai ficar pronto, né, Del Rey? Isso, olha a responsabilidade que eu recebi aqui do Sr. Francisco, mas no final a gente identificou que tem muita sobreposição. Não é que está errado o que está lá, mas tem sobreposições que estavam atrapalhando o entendimento algumas vezes. E a gente chegou a essa discussão de falar, vamos ter que dar uma ajustada para evitar o máximo possível as sobreposições, facilitar essa hierarquia, né? Mais do que corrigir, porque estava já muito bem feito, agora tem que ajustar aí para tirar os caminhos, para pô, mas isso aqui é parecido com isso, e tirar esse lado da confusão que poderia gerar sobreposição. E é o que a academia hoje está praticando. Então, você traz, né, seria o que tem de mais atual, né, em termos de entendimento daquilo, para dentro do projeto. E aí, ao fazer isto, dá oportunidade para as pessoas nas empresas, como, por exemplo, a Miriam, que não está mais na academia, a Miriam já está na empresa e está trabalhando nas coisas da empresa. Ela vai poder se apropriar desse conhecimento, se atualizar e levar para dentro da empresa essa nova, vamos dizer, esse novo modelo, né, de pensamento. Isso é muito importante. Aí é o valor desse nosso trabalho, né? Ele está Legal. sempre se atualizando, né? Visto que a empresa é uma grande academia também, né? Visto que a Vibra, sobretudo, é uma universidade. Eu já vi que Del Rey você é ocupado com os estudos de futuro, né? Todos aqui, Todos mas aqui, né? Eu sou todos um dos. aqui, Tem todo mas mundo aqui olhando para frente. essa parte de tecnologias habilitadoras, né? O que atravessa também a visão, o olhar para todas as coisas que a gente precisa estudar, né, que seria um olhar que de repente desonera você ter uma visão, enviesada, né, que se você for estudar comportamento de consumo, né, no nosso caso, e você usar IoT com IA, você tem um ganho muito grande em pesquisa, né, você não ter o humano ali, né, fazendo juízo de valor e depois categorizar esses dados, essas visões todas. Então, eu acho muito interessante, saber como é que vocês estão conduzindo esses estudos e fazendo essas categorizações. Até para ver de que maneira a gente busca ajuda no ecossistema para melhorar nossos processos, melhorar enfim, é tudo um grande aprendizado.
muito bom ponto. Tem muitos bons grupos aqui de trabalho. Os grupos de trabalho acho que é um caminho, né, professor Francisco, de Sem discutir dúvida. temas diferentes. O grupo de trabalho que eu, junto com alguns colegas, estamos atuando é o do metaverso. E eu, pessoalmente, o Paulo também é associado, nós somos da i2AI, né? Eu e o Paulo somos associados da Associação Internacional de Inteligência Artificial, que é uma associação que fomenta no lado da inteligência artificial. Então, é um tema que eu, o Paulo também é um outro grande especialista no tema aí. Outros, assim, tenho certeza que aqui no grupo aqui não falta especialista, gente que conhece de vários assuntos aí do futuro. Então, é muito legal estar participando disso. Mas me coloco à disposição, Miriam, se precisar de mais detalhes aí sobre o grupo Metaverso, já está convidada para fazer parte também. Tá bom? Muito Excelente. obrigada. Nesse Obrigada. sentido, desculpe, nesse sentido, o Percy, que tem a curadoria, né, do GT Experiências de Sucesso, e dentro dele a experiência da EGEA, né, Percy? São duas coisas que dá para aproveitar, né, dessa sinergia, esse domínio, né, do que está sendo considerado para poder fazer a avaliação, porque a avaliação dos projetos que vão ser reconhecidos é uma das responsabilidades, né, do GT Experiências de Sucesso, que vai ser reconhecido em 2 de outubro. E do lado da EGEA, Percy, eventualmente as pessoas que estão envolvidas, engajadas nessa iniciativa lá, eventualmente também poderem participar aqui de alguma forma, porque é uma maneira de interagir, de pegar a informação fresquinha dos próprios grupos, entendeu? Então, é uma formação, é um pouco o que é o Brasil Digital para Todos. Ele é um grande curso, vai, de aperfeiçoamento para a gente nessas coisas, né? Entendeu? É uma oportunidade que está se percebendo aqui. Ari, a mesma coisa nos ecossistemas, né, Ari? Levar isso para os curadores para os presidentes, vice-presidentes, e aí buscar, né, as experiências das empresas e, obviamente, depois também compartilhar as experiências dos ecossistemas, né? Mas é reunião de amanhã. Diga lá, Ari. É bem nessa linha, a Miriam fazendo esse comentário, essa fala, eu complementaria o seguinte: quando falamos, né, que o propósito do GT1 aí levar as experiências de sucesso, melhores práticas, lições aprendidas, e peguemos também a ideia, o conceito do inverso, que é você levar demandas, levar dores, entendeu? Então, é levar e buscar, porque às vezes eu creio que a gente é um pouco acanhado entre nós aqui, porque esse grupo, né, o Brasil Digital tem esse propósito, o movimento tem esse propósito, de você ligar a antena também de que você leva muita experiência, mas você pode e até deve levar demandas, dores, né, que sejam muito bem definidas, focadas, e, por exemplo, como agora, Miri, você aí com a questão do metaverso mesmo, vocês cuidando disso, tem tudo a ver esta conversa com o Del Rey, e como ele deu o sinal verde, até já tomei a liberdade de passar o celular dele para você. Muito bem. Bom, nessa linha, eu comentei um pouquinho com vocês aquilo que a gente definiu ontem no capítulo edital, e por que nós antecipamos isso para vocês? Porque ele é o guarda-chuva, né, de tudo que a gente faz, tá certo? Lembra do planejamento, né? Ele olha os 4 anos e nós, no Brasil Digital para Todos, olhamos 6 anos, incorporando, abraçando a visão de 4 anos da E-Digital, que, por sua vez, abraça a visão de 2 anos da EGD, tá certo? E no nível mais em cima, nós estamos trabalhando, né, com uma visão de 36 anos da ANE, tá certo? Que é uma visão mais ampla. Então, essa é a nossa linha de raciocínio para ir conduzindo os nossos trabalhos dentro de um contexto, vamos dizer, de certa maneira, conhecido, né? Imaginando-se que seja a direção para a gente.
E lá no grupo da academia, a Ana e o Augusto andaram conversando e chegaram a um desenho do que seria a trilha, né, não sei como é que vocês chamaram, Ana, trilha de acolhimento, trilha de acolhida, trilha de onboarding, como é que vocês chamaram? Tá no mudo, viu? Agora sim, agora não, agora sim. Onboarding, trilha de onboarding. Trilha de onboarding. O que é isso? Explica para a gente. A ideia, até agora, mas todo mundo pode opinar, até a gente pensou em projetos MVP, né? A gente faria e pode ser criticado, não há problema. Seria explicar o que é o movimento, né? O que encontrar no site do movimento, o que é o manifesto e o que você encontra na plataforma. Mas não seria em formas de documento, em formas de vídeos, e indicando aonde procurar. Não vai reescrever tudo isso, mas indicando aonde a pessoa tem que ir, qual é o caminho. Tá? Então, a gente fez essa estrutura nessa trilha de onboarding, mas a gente ainda não executou essa estrutura. Mas a ideia é essa, né? É essa. A ideia é ter essa trilha do onboarding desenhada e depois implementada até quando, Ana? A gente queria fazer até dezembro, a gente queria pelo menos gravar os vídeos. Que bom, excelente, muito bom, porque aí, Ari, começamos o ano já com a trilha desenhada e operante, né? Sim, sim, Francisco. Perfeito. Excelente. Perfeito, perfeito. Ana, pode contar um pouco comigo também, algumas contribuições que eu possa dar, tá? Até em função da participação da Suzana. Então, Enviou o vídeo, porque a SPR já fez o vídeo para os funcionários, então ali já tem algumas dores que a gente já pode usar e não começar do zero. Né? Então, as perguntas, eu comecei a assistir, então tem algumas perguntas, a gente já pode inserir no roteiro. A Suzana está contribuindo bastante, Ari. Obrigada. não, ok, perfeito. E talvez aquela apresentação, Ana, que o Augusto fez do próprio GT, que tem ali em pouquíssimos minutos, mas poucos mesmo, ele faz uma apresentaçãozinha fantástica, possa fazer parte do trabalho como um todo, e você se é que já não está fazendo, né? Lógico. É aquela parte que ele apresentou na reunião passada, Ana, com os dados estatísticos de evolução. Ah, ok. Sabe qual é, né? Acho que foi 2 ou 3 minutos, ele apresentou muito rapidinho, né? E a informação bastante consistente, né? É bem interessante. Ali foi uma fotografia, mas talvez a gente possa, nessa trilha, né, de onboarding, pôr um filminho, né? Pôr a evolução. Ó, no 2022 estava assim, primeiro trimestre de 2023 está assado, e aí já vai mostrando a evolução, né? Também importante. Agora acho que a Miriam levantou a mão ali. Não, complementando só, Ana, não sei se você lembra, mas eu participei dessa reunião e eu acho que fui eu que. Vocês estão me ouvindo? Parece que deu uma congelada, né? E aí eu acho que solicitei esse onboarding, né? Eu não pude participar das reuniões seguintes, mas eu pedi um ano para a gente conversar sobre essa ambientação na plataforma. E vocês, a partir daí, começaram a fazer esse onboarding, não foi? Foi Isso mesmo. isso. Eu acho que eu não vi. Então, vocês já prepararam isso, já começaram a fazer. É uma estrutura só. Mas você pode entrar. É isso que eu quero me deixar disponível. Se me disponibilizar também e eu puder contribuir, tá? Porque é muito importante para mim que estou iniciando nesse processo aqui, né? Eu solicitei justamente para essa ambientação. E acho que a ideia pode ser aproveitada no geral também, né? Sim. Aliás, evidentemente, vou falar o óbvio aqui, mas isso tem tudo a ver com o GT11 Comunicação, evidentemente.
Isso mesmo, tem certeza, isso mesmo, Ari. O GT11 que vai potencializar toda a comunicação, né, do movimento de todos os GTs, né, de todos os ecossistemas. Então, aí olha o conjunto da obra do Brasil Digital para Todos e o que que é importante comunicar. Sem dúvida, esse onboarding é um processo, é uma trilha de conhecimento fundamental para quem está iniciando o trabalho. Em especial esses novos ecossistemas que estão entrando, né? Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, enfim, todos têm que passar por isso, porque aí a essência do movimento é transmitida, né? Então, Percy levantou a mão. Francisco, na verdade eu levantei porque eu preciso pedir licença. E como eu te disse no início, eu estou aqui no Espírito Santo, nos compromissos aqui com a nossa unidade, e eu preciso me retirar, porque já está chegando a hora de uma nova reunião. E, Tá inclusive, tem bom. que sair do hotel para ir para a unidade. Então, vai tranquilo, Percy, Obrigado a todos. agradecemos. E aí, durante agora os próximos dias, vamos conversando em off, né? Sim, Para poder consolidar o que seriam esses objetivos para o ano que vem, tá bom? certo. E Nesse rapidamente, formatinho aí. com relação à EGEA, eu vi o teu e-mail de ontem e já tracionei com o Wagner hoje cedo e com o Joab para a gente fazer uma reunião com o nosso diretor de sustentabilidade para entender como que estão a coordenação dos assuntos ESG de uma forma geral, Ótimo. para atualizar o documento e devolver para Se nós. vocês já tiverem indicadores em utilização e não estão naquela planilha, por favor, sugira a inclusão, tá? Sim, perfeito. Tá, joia. Miriam, mande um abraço para o Marcelo Fridori aí, meu colega de profissão, tá? Marcelo, Por gentileza. mando sim, pode Um deixar. abraço. É um prazer. Até Tchau, tchau, mais. Percy. Um Tchau, tchau. abraço. Então, em linhas gerais, era um pouco do assunto que a gente tinha que explorar hoje com vocês. E não sei se ficou algum ponto ainda que eventualmente não esteja claro, a gente pode repassar. Foi só o Bordin que levantou, né, a bola, então, bom, o Del Rey também já comentou, né, do metaverso, a Ana já comentou da academia, o Ari vai falar um pouquinho amanhã do GT1, eu acho que é isso, né? Não sei se tem mais algum ponto, senão a gente poderia até ir caminhando para o nosso encerramento da reunião de hoje. Eu vou passar para vocês, em anexo da minuta, do e-mail da minuta, né? Esses 2 slides, e aí cada um de vocês prepara, né, para o dia 25. E nessa jornada daqui até lá, que são poucos dias, né? A gente pode ir conversando, eu estou o tempo todo à disposição de vocês. Tem mais 2 pessoas que levantaram a mão. O Barcelos primeiro, o Del Rey depois. Quer ir na frente, Del Rey? Pode ir. Não, por favor, Paulo. Não, só reforçar, acho que só reforçar essa questão do que eu venho batendo nessa tecla sempre da questão desse alinhamento, né? Nós estamos avaliando lá em digital essa questão do alinhamento com outras políticas e estratégias nacionais, né? O Del Rey esteve lá com a gente nessa questão da IBIA e tem várias outras, né? Que a gente precisa ter esse alinhamento entre elas e delas com essas estratégias superiores, seja a ANI, seja a FD, enfim, essa questão do alinhamento que cada vez mais é importante e necessário para você, né, garantir união de esforços, integração, sinergias, coisa e tal. Né? Porque esses históricos de desenvolvimento de políticas de forma isolada que tem gerado um grande retrabalho, uma grande dificuldade de implementação. Né? E isso, a base para isso também, aí voltando só a reforçar e elogiar um troço que me incomodava também, esse trabalho que está sendo feito pelo Del Rey aí, que é meu grande guru em inteligência artificial, que é essa questão da classificação. Essa noite, eu até passei a noite escrevendo no chapéu lá do Instituto Compliance Rio, então estou lançando uma revista, eu escrevi até um artigo fazendo uma analogia do 2.500 anos de integridade, desde o Confúcio, né, que ele começou a escrever. Tem uma frase do Confúcio que eu sempre uso, que é: se eu fosse governante do mundo,
a primeira coisa que eu faria seria atribuir significado às palavras. Então, eu cito 50 e tantas frases dele para fazer um histórico de 2.500 anos de integridade nas organizações, mas essa frase dele é importante para a gente lembrar da importância do significado das palavras, né? Se cada um entende uma coisa de uma forma diferente, vira uma bagunça total. Então, esse esforço de classificação, estruturação e hierarquização dos conceitos, acho que é fundamental. E eu já estava lá fazendo minhas certificações lá com o Del Rey na ITOIA e me incomodava ler os materiais lá do nosso documento, que via que uma coisa estava dentro da outra, eu não entendia direito quando o pessoal apresentava. Então, acho que é muito propício e importante esse exercício, sim. E a gente pode pensar isso para outras frentes também, né? Em outras questões conceituais, que a gente precisa ter uma definição mais clara de algumas questões, acho que é fundamental, né? Nós falamos até aqui agora, o caso, eu tive mesmo alguém falou, o Bradesco está avançado em metaverso. Na minha cabeça também, o que o Del Rey falou espontaneamente, eu também pensei, tem o Banco do Brasil também. Mas o Banco do Brasil, por exemplo, eu fui agora a Febraban Tech esse ano, eles apresentaram lá o joguinho que eles botaram no Roblox. O BNDES tentou fazer algo similar, eu consegui desarmar isso, que é legal, um joguinho no Roblox vai ajudar você a formar futuras gerações, mas, tem milhares de joguinhos no Roblox, por que o cara vai ficar naquele joguinho lá? Se você quer fazer algo, eu te trago 1000 possibilidades, 1000 demandas para você fazer usando o metaverso e outras tecnologias do que fazer um joguinho para treinar futuras gerações de um troço que eu não sei se vai vingar ainda, né? Na linha que o Del Rey falou. Então, tem milhares de aplicações possíveis que o pessoal está dando tiro para um lado e para o outro. Então, talvez você entender melhor também na linha do entendimento do qual o objetivo que você quer. Então, resumindo, com essa discussão dos objetivos é fundamental para você ter a referência, né? A escolha daquilo que você quer adotar tem que estar alinhada à tua estratégia. Então, essa referência que é a base, é o pilar, é o filtro, é o prisma por meio do qual você precisa definir as escolhas das tuas soluções, das tuas tecnologias, coisa e tal. Então, é só parabenizar aí pelos avanços. Fiquei muito feliz com tudo que eu ouvi hoje aqui. Muito bom. Boa, belíssima contribuição. Essa eu vou guardar na carteirinha, viu? O significado das palavras, porque essa questão, né, de que um livro que eu li recentemente, né, Como Mentir com Estatística, de 1950, né, a possibilidade de você estratificar as coisas para justificar aquilo que a palavra não diz, né? Então, primeiro o consenso, o alinhamento, né? Depois os índices, os indicadores, né? Para atender às dores ou as suas projeções, né? De avanço, né? Eu não quis nem entrar muito no tema depois que a Miriam falou, porque eu gosto muito, estudei muito a questão da gestão da qualidade em serviços, né? Que é a percepção que as pessoas têm sobre o serviço recebido, que é interativo. Então, a pessoa fizer a mesma coisa para pessoas diferentes, um acha bom, um acha ruim, né? Então, essa solução vai ser dada pela diferença, né, da expectativa, lá, tal, que não tem nada a ver com o processo, né? Então, isso tem a ver com a questão, né, do significado das palavras, do seu propósito, tal. Muito, muito boa contribuição. Essa eu vou guardar a frase na carteirinha. Boa. Valeu. Na sequência, o Del Rey, depois a Miriam. Ótimo, não. Primeiro, parabéns ao Paulo, é sempre ele. Foi muito humilde o Paulo, fala, não, mas ele é muito gentil com as palavras, mas é uma pessoa de uma sabedoria, de uma capacidade aí. Inclusive, Paulo, está convidado, a gente fez um petit comité, mas se quiser trabalhar lá também para desfazer, né, refazer o quebra-cabeça lá das tecnologias, que é bastante complexo, assim, fica à vontade, viu, Paulo? É muito bom ter você também no grupo lá. A gente fez um grupo pequeno até para poder a gente ter um consenso para poder depois apresentar para um grupo maior. Não foi que a gente quis reduzir o grupo mas para a gente tentar nós nos entendermos, que já é um trabalho difícil. Agora, o segundo ponto, professor Francisco, que eu ia perguntar, assim, eu entendi que são 2 slides, né? E o modelo do conteúdo dos 2 slides tem algum formato que eu faço essa provocação, porque eu pessoalmente gosto de usar formatos que ajudem na compreensão da mensagem. Tem hora que é colocar gráfico, tem hora que é colocar alguma restrição nesse aspecto? Ou Não, que não também eu não tem. sei se eu vou destoar, também, porque eu entendi que nós estamos falando mais de bullet points. Não tem restrição no formato,
apenas importante que o conteúdo seja possível a gente olhar. Aquela sequência. São 12 grupos, né? Se cada grupo fizer de um jeito, a gente acaba não tendo uma visão do conjunto da obra, tá certo? Então, quando a gente diz para cada trimestre, ação, um verbo, o que, quem e quando, é para ter uma coisa concreta de entregável num determinado prazo, naquele período, tá certo? Mas nada impede que você imagine isso sendo apresentado com uma forma mais outra lúdica, forma. né? A forma não importa, mas o conteúdo não Conteúdo, pode deixar. Se você coloca a forma antes do conteúdo e perde a essência, aí tá certo. depois a gente não consegue acompanhar, né? E a ideia Combinado. depois é cada trimestre a gente repassar. Olha, estava previsto. O que nós fizemos esse ano? Estava previsto para esse primeiro trimestre isso, isso, isso. Aí você tem todo um. O que tem para os próximos 3 trimestres de 2023? Ficou isso aqui. E aí vem o previsto realizar, tá bom? Combinado. Então, agora eu acho que a gente repassou todas as dúvidas de quem estava com a mão levantada, né? Alguma consideração adicional? Se me permite, quero parabenizar aí essa última fala, né. Aliás, Francisco, todo esse trabalho de gestão do conhecimento, dessas experiências todas, é um grande trabalho de integridade, né. Esse recorte que você faz também de essas entregas é uma garantia de integridade de conteúdo também, né. Esse o que, quando e como, não é isso? É o que, quem, É. quando. O que, quem, quando, ali é a garantia de que você vai atribuir essência àquele conteúdo, quer dizer, que você vai garantir a essência daquele conteúdo para passar, e tem muito a ver com o que o Paulo, prazer, Paulo, a Miriam, acabou de falar com relação às palavras e as coisas, né, garantir, né, que os termos sejam utilizados para uma compreensão, para um entendimento, né, isso é fundamental. Aliás, acho que cada vez mais tem que ser garantido isso, né, para que as pessoas não torturem ideias e dados, né, para caber em entendimentos que não existem, né, que são completamente distantes daquilo que é essencial. É só isso que eu queria registrar. Parabéns, obrigada, é sempre um grande aprendizado estar aqui. É importante lembrar, gente, que para a realização do que vai ser feito ano que vem, nós estamos planejando agora o que fazer, o quanto vocês puderem engajar os demais colegas do GT nesse planejamento, melhor, porque depois eles já estão comprometidos com a realização, né? Entendeu? Para não ficar a gente querendo fazer tudo sozinho, né? O quanto possível, por exemplo, o Ari tem lá os curadores de cada um dos ecossistemas. Engaje-os nesse trabalho, de modo que, no final, vire um trabalho de todos, né? No metaverso, mesma coisa. O Del Rey com os curadores, né? Ou coordenadores, não sei como que se chama, de cada um dos grupos, dos subgrupos, né? E assim por diante. E lembre-se, na hora de planejar, o que vocês entendem que seja importante comunicar. Lembra? Comunicar, colaborar para realizar. Esse é o nosso grande lema, né? Então, o que deve ser comunicado não só dentro do grupo, para o sucesso daquela ação, mas dentro do movimento. E aí tem um grupo, né, que é o GT11, que trata da comunicação. Para este grupo, é fundamental que cada GT tenha uma pessoa participando e que traga isso que entende que seja importante comunicar no âmbito do seu GT, mas também extrapolando para o movimento, de modo que a gente vá consolidando uma visão de comunicação única para o movimento a partir das partes, a partir dos GTs, nas suas particularidades. Tá bom? Então, é uma preocupação nas ações, o que eu devo comunicar bem, para realizar bem dentro do grupo, e o que eu contribuo no movimento. E o movimento, o que o movimento contribui no país
na visão do recorte da economia digital. Esse é o nosso framework aí, né? Tá bom? Bom, então... Comunicar, desculpe, Francisco, é a matriz de essencial que você falou aí, a ideia central é comunicar, Colaborar para realizar. Sim. Esse é o nosso lema do movimento, tá? Comunicar e colaborar para realizar. Tá até, inclusive, ali o Ari está apontando ali, tá vendo? Na imagem, tem ali, ó, tanto na imagem da esquerda do sistema, como na imagem da direita do movimento. Embaixo está em verdinho, comunicar, colaborar, realizar. Esse é o nosso lema. Então, se não tiver mais nenhuma consideração, a gente poderia dar por encerrado o nosso encontro de hoje.